Oi, gente. Beleza? Bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje vai ser a continuação de uma outra aula. Título: Expansão Marítima, Imaginário e os Tratados. Eu sou o professor de História Pedro Ivo e já vou começar. O imaginário medieval marcou presença no processo de expansão marítima comercial. Entenda uma coisa, a viagem de Cristóvão Colombo em 1492 não enfrentou simplesmente o Atlântico, desafiou o imaginário de uma época. Os medos, as angústias, as sensibilidades de uma época. Compreende isso? Dê uma conferida nessas imagens aqui. Eu separei essas imagens para que você compreenda o que está sendo discutido nesse momento. Acreditavam, primeiro, que a Terra era plana. A viagem do Cristóvão Colombo desafiou esse entendimento. Colombo se assentou na perspectiva, no entendimento de esfericidade da Terra. Segunda consideração, acreditavam que no Atlântico existiam monstros e também sereias. Quando eu me referi a imaginário, foi nesse sentido. A viagem do Cristóvão Colombo enfrentou esses obstáculos imaginários. Na primeira aula sobre expansão marítima comercial, eu enfatizei que Portugal e Espanha buscavam no Atlântico caminhos que levassem à Ásia, aos mercados do Oriente. Pois bem, a rota portuguesa e a rota espanhola foram diferentes. Vamos começar pela rota espanhola, a viagem de Cristóvão Colombo. A expedição do Cristóvão Colombo foi financiada pelos reis espanhóis. Propósito: alcançar a Ásia navegando pelo Ocidente. Em outras palavras, navegar constantemente o Ocidente para assim alcançar o Oriente. Acontece que Cristóvão Colombo não imaginava se deparar com uma imensa pedra no meio do caminho. Pedra que mais tarde receberia o nome de América. Em 1492, a sua expedição entrou em contato com Guanahani, atual San Salvador nas Bahamas, continente americano. O mapa que vai aparecer ao meu lado, ele representa a rota espanhola, o caminho espanhol pelo Atlântico, a viagem de Cristóvão Colombo. Observe a linha vermelha. É a rota espanhola. E a rota portuguesa? A chamaremos de périplo africano. Exatamente isso. Os portugueses navegaram em direção à África. Avançaram para o sul do continente africano, margeando a costa. Até que em 1488, os portugueses conseguem contornar o sul da África, o Cabo das Tormentas, mais tarde rebatizado com o nome de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, mediante expedição liderada por Vasco da Gama, os portugueses alcançam Calicut, Índias. Conclusão: os portugueses no Atlântico desenvolveram um caminho que levou à Ásia, a terra das especiarias. Todo o percurso saindo de Portugal, entrando em contato com as Índias, Calicut é o périplo africano. À medida que portugueses e espanhóis navegavam pelo Atlântico, entravam em contato com algumas terras que não conheciam. Ilhas Canárias, Açores, Madeira, enfim. O contato com novas terras acabou impulsionando os dois estados a firmarem tratados delimitadores de terras. Com detalhe, de terras encontradas ou a serem encontradas.
Primeiro acordo, o Tratado de Toledo, que data 1480. Para facilitar o entendimento acerca do Tratado de Toledo, veja esse mapa. Você está observando uma linha imaginária horizontal? Pois bem, um paralelo. O paralelo passava pelas Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias eram a referência. Linha imaginária horizontal, um paralelo sobre as Ilhas Canárias, sendo que as terras encontradas ao norte do paralelo pertenceriam à Espanha, terras encontradas ao sul do paralelo pertenceriam a Portugal. É o Tratado de Toledo. Em 1493, o Tratado de Toledo foi substituído pelo Tratado da Bula Intercoetera. Bula é decreto papal. Isso mostra que o Papa Alexandre VI mediou o acordo, intermediou o acordo, um Papa espanhol, mediando uma negociação entre Portugal e Espanha. Naturalmente que a Bula Intercoetera favoreceria muito mais a Espanha do que Portugal. Veja o mapa. Tratado da Bula. A referência seria a ilha de Cabo Verde. Depois de navegar 100 léguas ao ocidente de Cabo Verde, seria estabelecida uma linha imaginária vertical, um meridiano. As terras encontradas a oeste do meridiano pertenceriam à Espanha. Terras encontradas a leste do meridiano pertenceriam a Portugal. É o Tratado da Bula. Não demorou para que os portugueses pressionassem os espanhóis por um novo acordo. Os portugueses consideravam a distância de 100 léguas, aproximadamente uns 635 quilômetros, uma distância muito curta. Sendo assim, no ano seguinte, em 1494, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas substituía o Tratado da Bula Intercoetera. Eu vou utilizar o mesmo mapa para mostrar o Tratado de Tordesilhas. Repare que o mapa mostra duas linhas imaginárias verticais. Uma mais próxima de Cabo Verde é a linha da Bula Intercoetera, outra mais distante de Cabo Verde é a linha imaginária de Tordesilhas, do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é muito parecido com a Bula Intercoetera. Repare, a referência também Cabo Verde. Só que agora, ao invés de 100 léguas, seriam 370 léguas ao ocidente de Cabo Verde para o estabelecimento da linha imaginária vertical, do meridiano. Terras encontradas a oeste do meridiano pertenceriam à Espanha, terras encontradas a leste do meridiano pertenceriam a Portugal. Ainda olhando para o mapa, observe. A linha imaginária de Tordesilhas alcançava a América. E o tratado é de 1494. Isto é, podemos afirmar que desde 1494, portugueses e espanhóis tinham noções da presença de terras na região. Eu não estou me referindo a um conhecimento específico detalhado. Noções, porque é impossível dividir o nada. Observe a data do Tratado de Tordesilhas, 1494. Beleza? É isso aí. Espero que você tenha gostado da aula. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Vamos contribuir para o crescimento do canal Brasil Escola. Compartilhe os nossos vídeos. Em caso de dúvidas, acesse os links na descrição. Beleza? Vamos nos ver por aí.